Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos fazer uma reflexão nesse capítulo. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura do capítulo e depois vamos meditar. Isaías capítulo 53, diz a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação? Ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com um rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e os poderosos, ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Ó Deus, que santo privilégio poder ler e ouvir a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender o texto sagrado, fala ao nosso coração, quebranta-nos, venha nos humilhar, venha nos conduzir a um amor mais profundo pelo Senhor, a uma vida de quebrantamento e de arrependimento. Fala conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A cruz de Cristo, meus irmãos, é a mais eloquente expressão do amor de Deus por nós. Não há uma linguagem mais profunda senão a mensagem da cruz. É a mensagem central da Bíblia, a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz fala da maior expressão do amor de Deus por nós. O profeta Isaías, ele escreveu este texto por mais ou menos, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Isso nos mostra que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade.
Não foi uma obra do acaso, foi um plano eterno de Deus. Os profetas no Antigo Testamento já haviam profetizado sobre o Messias que viria, o Cristo, o Salvador. E o profeta Isaías, aqui nesse capítulo, ele narra a crucificação desse Messias, do Cristo, do Senhor Jesus, de uma forma tão bela, tão perfeita. E quando nós olhamos o momento da crucificação de Cristo, tudo se encaixa perfeitamente. Tudo aconteceu conforme está aqui em Isaías capítulo 53. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Isso porque, para Jesus Cristo ir à cruz, ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, foi pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo o Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, ele deu a sua própria vida. Isaías 53, meus irmãos, nos responde algumas perguntas que é muito importante aqui a gente sair refletindo a respeito. Primeira pergunta: quem levou Jesus à cruz? Isaías responde: quem levou Jesus Cristo à cruz foram os nossos pecados que levaram Jesus na cruz. Versículo 5 diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Verso 8, a parte B: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Verso 12: levou sobre si o pecado de muitos. Verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados. A cruz, ela fala de dois lados de uma moeda. O primeiro lado da moeda é que a cruz, ela nos diz uma verdade que todos nós precisamos entender. A cruz não mostra o quanto somos bons. A cruz nos mostra o quanto somos maus, o quanto somos perversos, o quanto a nossa natureza é má, é caída, é adâmica, é corrompida, é pecaminosa. Foram os nossos pecados que conduziram Jesus à cruz. Aquele evento aconteceu por causa dos nossos pecados, meus irmãos. Somos os responsáveis pelo sacrifício de Cristo. Somos responsáveis pela morte de Cristo. Os nossos pecados levaram Jesus àquela cruz. Mas o outro lado da moeda é que, apesar das nossas imperfeições, maldades e pecados, Ele nos ama. A cruz, ela nos revela o quanto somos maus e o quanto Deus é bom. A cruz revela o quanto somos imerecedores, miseráveis pecadores, mas o quanto Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, o amor se revelando. Porque Jesus Cristo não morreu porque somos bons. Jesus Cristo morreu apesar de sermos maus, de sermos pecadores. Quem levou Jesus à cruz? O Pai levou Jesus à cruz. Diz no verso 6: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, moê-lo, fazendo enfermar. Verso 4, parte B: e nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. O Pai levou o seu próprio filho para aquela cruz. E sabe o que o Pai fez na cruz com o seu próprio filho? O esmagou. Porque a ira de Deus, que acontece por causa dos nossos pecados, os nossos pecados não atraem a bondade de Deus, os nossos pecados atraem a ira de Deus, porque Deus é santo, Ele habita na eternidade em uma luz inacessível. Deus é perfeito, Ele não suporta a maldade. Logo, a santidade de Deus, por Deus ser santo, e esse atributo de Deus, é o único na Bíblia que existe uma ênfase muito forte para falar dessa santidade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver declaração como Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia e misericórdia. Mas você encontra na Bíblia, Deus é santo, santo, santo. Nosso Deus é santo, meus irmãos. E por Ele ser santo, Deus odeia o pecado. Deus odeia a maldade. Deus odeia a transgressão. Mas para salvar o pecador, o pecado precisa ser punido. Mas não dá para punir o pecado sem punir o pecador. Então o que é que Cristo faz por nós? Assume o nosso lugar. Ele se faz pecado por nós naquela cruz. Ele é o nosso substituto, o nosso representante. Imagine assim, você estava indo para a cruz, por merecimento seu, para receber a ira de Deus. Só que você não aguentaria isso. Você passaria a eternidade no fogo eterno, por causa dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte eterna. E o que Jesus Cristo fez? Tirou você de cena, se colocou no seu lugar e foi à cruz. E Ele vai receber a punição que eu e você iríamos receber, a ponto de na cruz Ele bradar dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é nosso representante. Ele está recebendo sobre si a ira do Pai, porque foi o Pai que o conduziu naquela cruz. Essa é uma verdade que é pouco dita aqui no Brasil, que poucos evangélicos conhecem essa doutrina. Mas é importante que você entenda que João 3,16 é mais profundo do que sua mente pode alcançar. Por mais que você já tenha ouvido milhares e milhares de vezes, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está entendendo a grandiosidade, chegando perto desse amor tão profundo, de Deus ter enviado o Filho dele para morrer no nosso lugar, que ele coloca uma expressão para mostrar aos leitores que não há palavra no vocabulário humano que expresse o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele conduziu o seu Filho à cruz, deu o seu Filho para morrer por nós. Quem levou Jesus à cruz? Ele foi voluntariamente, irmãos. Ele foi porque Ele quis. Verso 4 ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 10, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verso 11, o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Observe que há uma voluntariedade do Senhor Jesus. Lá no jardim, quando Ele está lá orando,
e pedindo a Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse, irmãos? Alguns pensam, são os açoites. Ele começou a antecipar o sofrimento que ele iria passar pelos açoites, as blasfêmias, as calúnias. E é tanto sofrimento que ele pede para que o Pai o poupe do sofrimento. Nunca foi isso. Nunca foi isso. É o cálice que eu e você iríamos beber. O cálice da ira de Deus. E ele está pedindo, se possível, porque Deus, sendo três pessoas, sempre viveu em grande harmonia e comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. E pela primeira vez, segunda pessoa da Trindade iria desfrutar algo que nunca havia vivido, que é se colocar no lugar dos pecadores e receber a punição dos nossos pecados. E ele ora, se possível, passa de mim esse cálice, revelando a sua humanidade. Mas a oração continua, porque não há um ponto final. Mas ele diz, todavia, seja feita a tua vontade. Voluntariamente ele vai, porque ele nos ama, porque ele é o nosso Salvador. Que tipo de sofrimento Jesus Cristo suportou? Isaías nos mostra, Cristo sofreu a dor da rejeição, versículo 3, o mais rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. E quando nós olhamos a biografia de Jesus, percebemos muitas rejeições. Ele foi rejeitado pelo seu povo, veio para o que era seus, os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Ele foi rejeitado pela multidão que um dia o aplaudiu em Jerusalém e agora estava dizendo crucifica-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, pelas autoridades judaicas. Ele foi rejeitado pelos apóstolos, porque na hora que ele foi preso, muitos se espalharam. Judas Iscariotes o traiu, Pedro o negou. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai na cruz, por ser o nosso representante. Porque Deus Santo não habita com o pecado. E ele vai dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Alguma vez você já foi rejeitado? Se um dia você já foi rejeitado, você sabe o que isso causa no emocional, a dor da rejeição. É um dos traumas mais difíceis do ser humano superar, quando ele é rejeitado pela família, pelos amigos, por pessoas que ele confiava, a dor da rejeição. Jesus Cristo foi o mais rejeitado dos homens. Ninguém na história foi mais rejeitado do que ele. Que tipo de sofrimento Jesus Cristo teve na cruz? Sofrimento físico. Ele sofreu naquela cruz torturas crudelíssimas. Foi espancado por horas. E a historiografia romana mostra como um condenado na época sofria a tortura. Muitos dizem que o espancamento era tão cruel que alguns desmaiavam, outros faziam necessidades fisiológicas durante a tortura, tamanha era a dor. Ele foi torturado, ele foi espancado. E diferente dos demais que foram presos por Roma e condenados à morte na cruz, fizeram com Jesus torturas de modo muito específico com ele. Os soldados romanos, sabendo que ele havia recebido uma acusação por se considerar rei dos judeus, vão caçoar, vão zombar da pessoa dele. E eles vão colocar uma cruz. Você não é rei? Você não diz ser o rei dos judeus? Então você primeiro merece uma coroa. Porque não há rei sem coroa. Mas vão colocar nele uma coroa de espinho.
vão colocar sobre a cabeça dele e vão fincar aquilo no crânio dele. Ele sentiu uma dor de cabeça incalculável. Para piorar a situação, alguém pega um pedaço de madeira, uma cana, e vai bater na cabeça dele, para que a tortura seja maior. Vão rasgar o corpo dele frente e trás. Ele vai receber uma tortura incalculável. Um filme que repercutiu bastante, na direção de Mel Gibson, Paixão de Cristo, que na época, quando foi lançado, pessoas passaram mal, pessoas até infartaram no cinema, porque ficaram tão chocados com aquilo. Teve gente que conseguiu só assistir uma vez, não conseguiu assistir mais, porque são cenas muito fortes. Mas é um filme que dura 2 horas de relógio, 2h30, não sei. O que Jesus passou foi um dia inteiro, sendo surrado e espancado pelas autoridades judaicas, de madrugada, e durante todo o dia, até a hora da crucificação, ele vai ser espancado. Ele vai carregar uma cruz, ele vai carregar um patíbulo que pesa aproximadamente 50 quilos, vai ser colocado sobre os seus ombros, ele está todo rasgado, está todo machucado, ele vai para a Via Cruzes. Há momentos que ele tomba, natural, que ele está todo ferido, ele está sem comer, ele está sem beber. Alguém, para zombar dele e mostrar o quanto ele é fraco, escolhe um homem, Simão Cirineu, ajuda ele. Simão Cirineu vai ajudar Jesus a carregar a cruz. E até aqui, irmãos, nesse detalhe, Cristo está nos ensinando que na nossa Via Cruzes, na nossa caminhada carregando a nossa cruz, precisamos de pessoas para nos ajudar a carregar a cruz, meus irmãos, porque há momentos que são difíceis. Jesus Cristo está sendo ajudado a carregar a cruz. Ao chegar na montanha chamada Caveira ou Gólgota, a tortura vai continuar, porque ele vai ser agora pregado na cruz. Ele não vai ser amarrado na cruz, ele vai ser pregado na cruz. Suas mãos são pregadas, seus pés são pregados. Ele sente dores incalculáveis, meus irmãos. Mas tudo isso ele fez por amor. Tudo isso ele fez por mim e por você. Como Jesus reagiu diante do sofrimento? Ele se entregou por nós. Isaías disse: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Como ovelha muda. Ele não, em momento algum, ele reclamou, porque em todo momento, ele pensava em mim e você, em todos nós. Porque essa era a causa de ele estar ali, assumir o nosso lugar na cruz. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algozes. Ele intercedeu pelos seus algozes. Versículo 12, Isaías diz: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E isso de fato aconteceu. Porque na cruz, um dos pedidos de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está pedindo para o Pai atenuar a culpa daqueles homens, o erro daqueles homens. Ele está intercedendo pelos transgressores. Mas a quarta e última pergunta que eu quero aqui responder: qual foi a recompensa de Jesus por tudo isso, meus irmãos, conforme Isaías 53? Primeiro, que Jesus Cristo, a recompensa do seu sacrifício é que ele venceu a morte. Versículo 10 diz: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isaías está profetizando e dizendo que o Messias sofredor, que morre na cruz, que morre por causa dos nossos pecados, ele vai permanecer morto. Ele verá a sua posteridade, ele prolongará os seus dias, porque a cruz não pôde segurar Jesus.
O túmulo não pôde prender Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou em poder e glória. Houve várias testemunhas que puderam ver com seus próprios olhos Jesus Cristo ressuscitado. Ele subiu ao céu entre nuvens, na sua ascensão. E um dia ele voltará para nos buscar, meus irmãos. Cristo vive pelos séculos dos séculos. Não pregamos um Cristo morto. Não falamos de Cristo apenas no passado. Podemos falar de Cristo hoje. E das nossas experiências com Cristo hoje. Porque Ele está vivo. Podemos sentir a sua presença. Estamos seguros em sua promessa quando Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Cristo está conosco. E um dia nós o veremos como Ele é, meus irmãos. Cristo vive. Qual foi a recompensa do sacrifício de Jesus? Ele remiu um povo para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos tirou da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. E por causa desse sacrifício, somos agora livres. Somos filhos de Deus. Pastor, todas as pessoas são filhos de Deus. Não. Segundo as Escrituras, não. Porque pensar assim desmerece a pessoa de Jesus. A importância de Cristo é que Cristo nos coloca na filiação com o Pai. João capítulo 1 é nos dito: mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando nós cremos em Cristo, somos inseridos na família de Deus. E agora, somos filhos de Deus nessa adoção maravilhosa. Somos acolhidos na família de Deus, meus irmãos. Agora temos a justificação. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos perdoados. Temos toda a justiça de Cristo na nossa conta. É interessante que algumas pessoas, sem conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia, cantam e oram: Senhor, me dá o que é o meu direito. O meu direito, eu quero que o Senhor me dê o meu direito. Você sabe qual é o meu, o seu direito? O inferno. Você sabe por que somos salvos? Porque Jesus nos justifica pelo seu próprio sangue. É o direito de Jesus que é colocado sobre nós, e não o nosso direito que é colocado diante de Deus. São os méritos de Cristo. Se nós olharmos para os nossos méritos e chegar na porta do céu e dizer: Deus, eu quero entrar porque eu tenho méritos, e Deus vai perguntar: quais são os seus méritos? Eu ajudo as pessoas, eu não falo palavrões, eu sou honesto, eu não sou corrupto, eu sou uma pessoa boa, procuro sempre fazer o bem às pessoas. Mas Deus olha para você e vê os pecados que você comete por pensamentos, palavras e atitudes, suas omissões. Seus pecados não deixam você adentrar a santidade de Deus. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando o sangue de Cristo vem sobre você e te purifica de todos os seus pecados, e você chega na porta do céu e diz: Senhor, eu quero entrar. Deus olha para você e não vê você, vê Jesus, vê os méritos de Jesus. E por causa dos méritos de Jesus, Ele pode lhe dizer: venha, meu bendito de meu Pai,
possua por herança o reino que foi preparado a você desde a fundação do mundo. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você sabe qual é a verdadeira religião? Você sabe qual é o melhor lugar do mundo? Você sabe qual é a religião segura? Que você pode colocar toda a sua fé, depositar toda a sua confiança? Cristo. Jesus Cristo. Sua religião fora de Jesus, o máximo que ela pode fazer na sua vida é te tornar uma boa pessoa para o mundo. Tornar você um cidadão melhor, mais agradável, mais honesto, uma pessoa que muita gente vai te elogiar. É o máximo que a sua religião pode fazer por você. Mas Cristo não te faz apenas um bom cidadão. Cristo te faz um filho de Deus, um morador do céu, alguém salvo, lavado, remido, perdoado, restaurado, verdadeiramente livre e liberto. Jesus tem esse poder para fazer isso na sua vida. Meus irmãos, e eu finalizo, que a recompensa de Jesus por todo o seu sacrifício somos nós. Ele diz no verso 11 e no verso 12: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a sua parte com os grandes, e os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mas tão linda a declaração que é dita: ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito. Hoje, quando Jesus Cristo olha o resultado do seu trabalho na cruz, ele fica satisfeito. Sabe por quê? Porque ele olha para todas as pessoas que reconheceram ele já como Salvador. A recompensa do sacrifício de Jesus, meu irmão, é você. Ele não morreu pelo seu animalzinho de estimação, por mais que você goste dele. Ele não morreu pelo seu carro, sua casa, pelo seu dinheiro, pelo seu sucesso. Ele não morreu pelas glórias que esse mundo pode lhe oferecer. Ele morreu por você. Porque você para Deus é mais importante do que tudo nessa vida. Cristo morreu por você, por amar você, por querer você. Ele morreu por você. A recompensa do sacrifício de Cristo são as pessoas. Por isso que ele diz: ele verá o fruto do seu trabalho. A recompensa do sacrifício de Jesus é você. É o seu arrependimento, é a sua volta para Ele, é a sua conversão. Mas o contrário disso, você rejeitar Jesus, é você crucificá-lo novamente, é cuspir no seu rosto outra vez. Mas você não pode fazer isto. Você precisa trazer e receber Jesus na sua vida com uma alegria. Cristo suportou tudo por você, porque Ele te ama, e você é a recompensa de Jesus. Tudo que Ele fez na cruz foi pensando em mim, em você. Nós somos a recompensa de Jesus. Hoje, o Pai pode lhe trazer a Jesus, para a alegria de Jesus, para uma celebração de uma festa no céu.
que você precisa fazer: se arrependa dos seus pecados, humilhe-se perante Deus, reconheça Jesus como seu Salvador, peça perdão ao Pai. Cristo, através dos seus méritos, vai conduzir você ao Pai, e você receberá o perdão de Deus. Você vai ser livre. Se um dia você tomou essa decisão, e por muitos motivos, você sabe os motivos, você se esfriou na fé, você hoje está desanimado, se sentindo tão longe de Deus, você pode hoje, agora mesmo, pedir perdão, como o filho pródigo fez, voltar à casa do Pai, se lançar aos pés do Senhor Jesus. Você vai sair daqui hoje livre, liberto e perdoado, porque a bênção de Deus é para você também. Você é o alvo do amor de Deus. Você que está aí assistindo, você que está aqui talvez pela primeira vez, está aqui nos visitando, você foi convidado pelo Espírito Santo. Você já correu para muitos lugares à procura de paz, à procura desse alívio, desse preenchimento do vazio. Mas você nunca encontrou, porque esse lugar é uma pessoa, esse lugar é Jesus. Ele está aqui entre nós. Ele é poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua história. Convido você a se colocar em pé, por favor. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos uma canção de adoração a Deus. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, permita que o Espírito Santo, através da sua palavra, quebrante o seu coração. Deixa Deus mudar a sua história. Não resista à voz do Espírito Santo. Você pode falar com Deus enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção de Deus. Nós queremos louvar a Deus e interceder a Deus por sua vida. Mas antes nós vamos adorar a Deus com a canção. Feche seus olhos. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar essas preciosidades da Tua palavra, que nos fala do Teu amor, que nos fala do Teu perdão. Apesar de sermos tão pecadores, mas somos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Tu és maravilhoso. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. E como forma de gratidão, nós iremos, essa hora, exaltar o nome do Senhor, reconhecendo a Tua bondade e o Teu amor. Recebe a nossa adoração a Ti. Bendito seja o Teu nome para sempre. Nós agradecemos ao Senhor. Continue a agir em cada coração. Continua, Senhor, a trabalhar em cada vida. Nós iremos louvar e exaltar o nome do Senhor. Enquanto isso, age poderosamente em cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.